O ano era mais ou menos 2019 e apareceu um cara num fórum que a gente participava, que era do pessoal da B3, que era o pessoal do Forex, né? Todo mundo que mexia com trade, a maioria entrava naquele fórum ali e ficava trocando informações. E esse cara apareceu lá e falou que tinha descoberto uma maneira de você tradear e multiplicar ali em 3, 4, 5 vezes o valor que você havia aplicado rapidamente, né? E esse cara, ele fez amizade com outra pessoa que tinha ali no fórum e essa outra pessoa falou para mim que realmente foi, acompanhou, viu essa pessoa de perto e pediu para ele abrir o relatório de performance dele. Quando ele abriu o relatório de performance, o cara mostrou para ele ali no computador ganhos de 10 milhões de reais. 10 milhões, veja bem. Esse cara, ele desapareceu depois. Ninguém mais conseguiu ter contato com ele, inclusive até esse cara que viu lá o relatório de performance dele, não conseguiu ter contato com ele mais. Mas quem era esse cara? De onde ele tinha vindo, né? E esse cara que viu o relatório de performance dele falou que ele tinha tomado um loss. E ele falou lá no relatório, quando ele teve com essa outra pessoa aí, ele falou que foi proposital aquele loss para não ficar tão na cara a descoberta que ele tinha tido, né? Mas quem é esse cara aí? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que tomou um loss aí propositalmente, né? E de repente ela sumiu, ninguém mais viu esse cara aí. Então fica comigo até o final que você vai se surpreender e talvez você não veja que o mercado financeiro não é isso que você está pensando que é, hein? Fica comigo até o final dessa história. Esse cara que teve contato, né? Falou que o nome dele era Rafael. Rafael era o nome dele. E disse que ele deixou um arquivo, né? Ele deixou um arquivo e esse outro conhecido aí abriu o arquivo, mas ele não conseguiu decifrar o que tinha ali naquele arquivo direito. Então talvez você mergulhando nessa história junto comigo consiga captar alguma coisa que foi deixada aí. Olha, você vai se surpreender. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, né? Se inscreve, dá o like aí para ajudar a gente, que é a única coisa que você faz aí que já me ajuda aqui. Muito bem. Então, segundo esse conhecido meu aí, que era também do fórum, falou que esse Rafael tinha 28 anos, morava em Campinas e era programador freelance. Então, esse conhecido meu falou que esse Rafael, que morava num apartamento em Campinas, né? Ele tinha 28 anos e já estava operando na B3 desde 2018. Ele falou que operava mini contratos de índice, né, que tinha começado com 3 mil, que tinha perdido tudo, que tinha reiniciado aí, pegado lá um dinheiro e colocou de novo na bolsa. Falou que usava o Profit Chart, né? Falou que tinha tomado esses loss aí, mas teve uma coisa que ele tinha decifrado, que ele falou que colocou 3 mil de novo na bolsa e multiplicou em 3 meses, transformou em 500 mil reais. 500 mil reais. Isso mostrado com o relatório de performance. Esse cara continuava a frequentar o fórum lá, que esse outro amigo meu também frequentava, e colocava prints lá do que ele ganhava, né? Mas ele não falava o que ele fazia. A gente ficava doido para perguntar o que ele fazia, e ele falava, não, descobri aí, mas o que vocês estão pensando que acontece lá no trade não é exatamente o que de fato é a verdade. Então, mas no fórum ele usava o apelido de fantasma, né? Esse nome Rafa aí, que eu creio que é Rafael, né? Foi através desse outro cara aí que era do fórum que teve lá e viu os relatórios de performance, né? Mas ele falou que era Rafael também para ele, mas é Rafa, né? Mas ninguém sabe se é verdade esse nome aí, né? Sabe-se que naquele fórum ali ele usava esse pseudônimo aí, esse nickname de fantasma. E as poucas vezes aí que esse cara foi no apartamento aí do Rafael, lá em Campinas, ele viu que ele não comemorava muito os lucros dele, né? Como se fosse uma coisa que ele tinha descoberto ali automaticamente. Presta atenção. Como ele era programador, ele falava que tinha feito um programa lá no Profit que via padrões invisíveis, né? E através desses padrões aí que não eram vistos a uma pessoa comum, esse programa conseguia decifrar e ele entrar nos pontos certos.
Então, na época, a gente estava ainda naquele fórum ali, achando que existia essa fórmula mágica aí, que podia achar alguém, né? Inclusive, esse cara era até programador, né, meu? Então ficou todo mundo naquele suspense, e até ver esse outro aí testificar que realmente ele tinha ido lá, aberto o profit dele e visto o relatório de performance, ficou todo mundo naquele sonho e ficamos ali conversando e fazendo amizade com aquele cara para ver se ele soltava alguma coisa ali, se ele dava alguma coisa de interessante para a gente usar ali no trade para poder ganhar dinheiro. Na época já havia até esse copy trading aí, já havia esse copy aí, mas não era como é hoje, né? E esse cara ele falava até do copy trade, né? E até zombava de quem ficava copiando as operações dos outros, segundo o que ele já tinha descoberto, né? Inclusive teve até umas postagens dele no fórum que falava assim que você tinha que escutar o mercado, que o mercado mostrava algo para você muito forte. E ele falou que, olha, era incrível aquilo ali. Todo mundo ficou parado naquele cara ali, viu? Mas de repente esse Rafa aí começou a agir de uma maneira estranha, cara. É muito estranho isso daí. Ele começou a agir de uma maneira estranha. Ele fazia uns posts que a gente nem conseguia entender direito. Falava que estava sendo perseguido, falava que o telefone dele tocava de madrugada e ele não sabia o que que era. A pessoa falava: olha, toma cuidado com o que tu tá falando, hein? E então esse cara entrou e começou a postar alguns vídeos das operações que ele fazia, e em nenhum dos vídeos ele postou, parece que propositalmente, um loss que ele tomou milionário, cara, um loss milionário, falando que, olha, não era o que eu pensava e tal, e de repente esse cara sumiu. Esse cara que já tinha visto o relatório de performance dele pessoalmente, falou que ele postou numa rede social depois que ele sumiu, ninguém mais soube dele, e até esse outro aí tentou ir atrás dele, não achava, mas ele, como ele já conhecia um pouco daquela pessoa, né, desse Rafael aí, desse Rafa, ele tinha uma rede social desse Rafa que ainda estava ativa, né, uma rede social dele que ainda estava ativa. E nessa rede social, ele postou algo dizendo assim: não é sobre dinheiro, não é sobre dinheiro. E ele disponibilizou um arquivo aí criptografado, que até muitos baixaram, né, na época, mas ninguém conseguiu entender o que, que ele estava querendo dizer ali. Criptografado, que eu digo, era um texto, mas estava assim de uma maneira representativa, né? Não era de uma maneira direta e reta como a gente costuma saber, né? Depois disso, esse cara simplesmente sumiu, sumiu. E essa pessoa que teve acesso aí, conversou com ele, que teve lá no apartamento dele, que viu o relatório, falou que foi atrás, o cara já não morava mais lá, perguntou pro síndico lá, pro porteiro, cadê ele, onde é que ele tinha ido, ele falou que ele tinha se mudado numa manhã bem cedo de domingo e ninguém sabia para onde ele tinha ido, e até tinha correspondências lá dele para entregar para ele, e o porteiro nem sabia lá, o síndico, sei lá com quem ele falou, para quem ele enviaria. Quis até deixar aí com esse cara para ver se o cara sabia de alguma coisa, mas olha, ele não pegou nada lá, não pegou documento nenhum. E a história é que esse cara, esse Rafa, sumiu. Rafa de Campinas, talvez aí, se você souber aí e quiser colocar no comentário, você coloca aí para a gente saber, porque segundo essa outra pessoa aí, que depois também eu não tive mais acesso, porque a gente se comunicava ali pelo fórum, né? Eu não tive mais acesso, ele também desapareceu, cara, desapareceu. Não sei nem se está tradando, se ele estiver vendo esse vídeo aí, faça favor aí de fazer um comentário aqui embaixo para a gente de novo trocar essas ideias, né? E aí, por um tempo no fórum, a gente ficou pensando: será que esse cara tinha uma maneira ali de manipular o book, né, para ele ter conseguido ter essa lucratividade toda? Será que esse cara teve aí alguma fórmula mágica que ele descobriu ali, algum padrão escondido, como ele mesmo falava? Na época eu nem sei como é que estava essa questão aí de inteligência artificial, né? Mas alguns até ali até falaram, né? Será que ele não usa algum robô, né? Que a gente chamava de robô. Esse nome IA aí não era nem popular na época. Mas teve um cara no fórum que falou assim: ó, será que esse cara aí ele não tinha um copy lá onde ele entrava, ele comprava os contratos em uma corretora, deixava os contratos compradinhos ali guardados, né? E em outra corretora ele fazia esse copy aí, que eu não sei como é que era na época, né?
Eu sei que já tinha algumas pessoas que faziam isso daí, até por outros tipos de programa, além do Profit, né? E através desse outro programa ele comprava junto com um grupo e quando chegava o preço naquele determinado valor que ele queria, ele vendia. Ainda teve gente que pensou nisso daí. Mas eu tenho minhas dúvidas, viu? E até um conhecido meu falou que ele participava de uma rede social lá americana, né, um fórum americano, e nesse fórum apareceu um cara falando o fantasma voltou, né? O Rafa Fantasma voltou. Será que era um cara que frequentava o mesmo fórum ali que a gente frequentava? Será que era um cara que pegou esse gancho aí para criar esse suspense aí? Olha, eu não sei o que que você vai pensar. Eu sei que pelo fato desse outro cara ter feito esse comentário, que de repente alguém pode ter entrar numa ponta vendedora já com os contratos que já foram comprados e induzir as pessoas a entrar num copy comprando para o preço chegar lá em cima e executar as ordens desse próprio trader, me veio essa questão na cabeça novamente, né? Mas você o que que pensa? O que que você acha disso daí? O que que você acha que pode ter acontecido com esse cara, né? Como teve aquele outro lá das criptomoedas, o Daniel Fraga, que era dos bitcoins, e até fazia vídeos aí no YouTube aqui mesmo, nas redes sociais, falando para a pessoa, né, seguir uma outra maneira aí de guardar dinheiro sem ser em bancos ou alguma coisa assim. E esse cara existiu mesmo e ele desapareceu, ninguém sabe do paradeiro dele. E ele tinha Bitcoin quando o Bitcoin custava uma dúzia de bananas, né? Então, quer dizer, esse aí pelo menos deixou na rede social registrado o que, que ele pensava. E você, o que, que você achou disso aí? Deixa aí um comentário, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.